Olá pessoal, boa noite. Coloque aí no bate-papo se o som tá legal. Aguardar aí as pessoas entrarem. Sempre demora um pouquinho para o Instagram entregar. Hoje vamos fazer um bate-papo com a Daniele Hutt sobre normalização, sobre o trabalho de normalização. Boa noite, Teixeira Heitor, boa noite aí. Coloca, por favor, a Daniela já entrou ali, já chamo ela. Coloque aí, por favor, se o som está bom. Daqui a pouquinho eu já chamo ela. Comentem aí, por favor, se o som tá bom, se tá tranquilo, que aí eu já chamo a Daniele. Chamar a Daniele aqui pro bate-papo. Boa noite, Larissa. Daniele está entrando aí. Acertando a imagem. Oi, Nelson, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tá bom Tudo meu som para bem? ti? Tá bom. Tá Você me bom? ouve? Tá bom também, sim. Então, fazer a entrada aqui, né, a apresentação. Então, para quem não me conhece, eu sou o Nelson Oliveira, sou bibliotecário, sou gestor do conteúdo do canal Bibliovagas, né? E hoje eu convidei a minha amiga, a Daniele Hutt, que é também bibliotecária, para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho de normalização acadêmica, tá? Aí, Daniele, se apresenta aí para o pessoal, quem tu é, de onde tu está falando. Eu sou do Rio Grande do Sul, para quem não saiba, eu resido no Rio Grande do Sul. Né? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Me chamo Daniele Ruth, sou bibliotecária de gestão, normalização e consultoria e moro em Cascavel, Paraná. Muito feliz de estar aqui essa noite. O teu perfil é Papiros, né? Isso, Papiros.biblio, né? isso, exatamente. É Papiros. Papiros.biblio, E tu te formou em qual universidade? no Claretiano. É Claretiano EAD? Centro Universitário, EAD. EAD? Eu fiz no Ah, que polo legal. de Guarapuava, no polo de Guarapuava. Que legal. E que ano que tu te formou? 2020, finalzinho de 2020 eu me Ah, formei. bem na pandemia, né? Comecinho da pandemia, Exatamente. ou É, já tinha começado? a pandemia começou em 2019, né? Eu terminei final de 2020, mas ainda estava, né, nesse processo Ah, de. tu pegou bem Sim, o processo ali. exato. Aí entrou a Ana Célia aqui, a Larissa, Valéria Félix, Gavin, aí começando a entrar o pessoal aí. Aí a gente dá um tempinho aqui, a gente pede para o pessoal dar o like, né, dar o coraçãozinho para chamar mais gente para nossa conversa. E se quiser colocar a sua cidade, né, ou se tiver alguma pergunta sobre normalização, que é o que a gente vai conversar hoje, né, sobre o trabalho de normalização acadêmica. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que a Daniele possa responder, que é ela que é especialista na área, né, a gente está aqui à disposição. Então eu convidei aqui a Daniele para a gente conversar justamente sobre isso, né, sobre o trabalho de normalização acadêmica, né. Não sei se tu quer contar um pouco da tua experiência, o que te levou a fazer esse trabalho, depois a gente vai para perguntas mais específicas sobre o trabalho em si, né. Ok. Então, eu terminei a faculdade em 2020, né?
e saindo da faculdade dedicada com a pandemia. E aí o mercado de trabalho estava assim um pouco parado, né? Por conta disso, né? As instituições estavam fechadas e coisas nesse sentido. Então eu comecei a fazer normalização de trabalhos. A princípio com a norma BNT, e aí foram surgindo, né, algumas pessoas solicitando esse serviço. E eu pensei, por que não tornar isso um trabalho, né? Assim que eu possa ter uma renda, enfim, e que eu possa oferecer esse tipo de serviço. Então, comecei a oferecer o trabalho de normalização, comecei a ter um resultado interessante, né? O pessoal começou a gostar e começaram a indicar. E aí eu tive a ideia, né, de montar a Papiros, que ela presta esse serviço de normalização, consultoria, né, estruturação de trabalho. E aí foi assim que surgiu essa ideia, né, de trabalhar com a normalização acadêmica. Aí hoje eu trabalho com a ABNT, APA e Vancouver. E onde é que tu reside? Eu moro em Cascavel, Paraná. Oeste do Paraná, né? É oeste. É Oeste oeste do do Paraná. Paraná. É, e uma curiosidade assim, a maioria dos teus clientes que a gente procura é da região ou tem do Brasil todo? Porque esse trabalho, Olha, eu acho que é basicamente internet que tu divulga, né? sim, eu divulgo pela internet, atendo o pessoal aqui da região, né? Aqui eu uso bastante as normas voltadas para a área da saúde, né? Aqui é forte a área da saúde. E atendo o Brasil todo, né? Tem gente que vem de vários lugares e como a gente tem esse contato hoje, né? Pela internet, via WhatsApp, aí fica bem tranquilo para a gente conseguir divulgar o trabalho e também para poder atender os clientes, né? É bem tranquilo. E o teu canal de divulgação é basicamente o Instagram ou tu tem outros perfis, site, tu tem outras coisas? Olha, eu divulgo pelo Instagram, né? E também pelo LinkedIn, que é um perfil profissional, né? Então, nesse momento eu utilizo essas duas redes. E pelo WhatsApp, né? Quando a gente coloca ali no status alguma coisinha, né? Os clientes vão olhando. Mas os canais ali de divulgação são o Instagram e o perfil no LinkedIn. Eu, como sou fofoqueiro de plantão, eu sei que ela tem TikTok também, gente. Tem o TikTok. Tem alguma coisinha lá também voltada para a área, assim, mas Uh, enfim. Boa noite aí para Isabela a Pascale Bíblio. A Pascale dá curso também de normalização ali. Olha que legal. Curso de normalização, né, Pascale? Eu sigo a Pascale também. Eu sei que ela dá cursos para normalização, né? E aqui a Daniele está mais. Nosso bate-papo hoje é mais para falar sobre o serviço de normalização. E uma curiosidade que eu tenho, tem muita diferença da norma ABNT, da APA, e não sei que outros tipos de normas do trabalho, na formatação do trabalho, tem muita diferença de uma ABNT, de uma APA? Tem as diferenças, né? Geralmente a gente segue um manual que tem a BNT, a APA e a Vancouver, e a colocação, né, dos componentes ali, elas são dispostas de forma diferente, né? Por exemplo, a BNT você coloca de uma forma, autor, ano, né, número de página de um periódico, por exemplo, já na APA coloca de forma diferente, né? Já tem um exinho diferente, então tem ali alguns detalhes que a gente precisa tomar cuidado, né, na hora da formatação. Então, geralmente, quando a gente pega um trabalho para normalizar, a gente pede para que o aluno nos passe ali aquele. Ele tem geralmente um manual, né, da instituição que serve como um roteiro para que a gente siga e faça normalização. Aí lá vai estar dizendo se vai usar a BNT, a APA, Vancouver, mas elas têm diferença sim. Geralmente para a área da saúde a gente usa a APA ou Vancouver, né? É o que eu percebo aqui
que o pessoal pede bastante. Aí a diferença é a colocação dos componentes ali, de como a gente vai colocar nome de autor, né, e coisas nesse sentido, né. E a negociação, como é que tu faz? Tu vai por WhatsApp, tu faz por e-mail, como é que tu faz essa negociação até fechar o trabalho? Então, geralmente o aluno me procura. Ultimamente tem sido assim, indicações, né? Indicação da indicação. Então, o aluno já passou por mim, já fiz a prestação de serviço, e ele indica um colega. E aí o colega entra em contato comigo para fazer o orçamento, né? Geralmente eu peço o arquivo do aluno para dar uma olhada no que realmente ele precisa, né? Converso com ele para entender qual é a necessidade desse aluno, o que ele precisa que seja feito. Tendo em vista que eu faço a parte de normalização e estruturação do trabalho, né? E a parte de orientação também. Então, o que quer dizer isso? A orientação é toda essa parte que você vai direcionar o aluno para o caminho que ele precisa, no caso, o caminho que ele precisa percorrer, né? Até a gente chegar na parte final, que é a entrega desse trabalho, né? Então, essa orientação, a estruturação do trabalho, que é quando a gente pega esse manual, esse roteiro da instituição e segue à risca tudo que eles pedem, né? Como deve ser feito, como os componentes devem ser colocados, geralmente aquele modelo, né? Como chama? Aquele boneco, né? O pessoal chama, o modelo, enfim. A gente segue estruturando de acordo com o que a instituição pede. E, por fim, né, no final de tudo isso, é feita a normalização do trabalho, também de acordo com o roteiro que a instituição coloca. Se é a APA, a BNT, Vancouver, né? Então, a gente segue nessa linha. E a negociação é feita através da necessidade do aluno. O que ele precisa? Ele precisa da orientação, da estruturação, da normalização, ou ele precisa só da normalização? Então, primeiramente, eu busco entender qual é a necessidade desse aluno e o que ele vai precisar fazer nesse trabalho, né? Isto feito, aí a gente parte para a questão de orçamentos, né? O investimento que ele vai ter com esse tipo de serviço. E depois que eu faço toda essa análise, eu passo para ele valores e tal, e aí ele me diz, né? O que ele precisa, como quer que seja feito, e a gente vai negociando até chegar na parte Eu sei que tu faz também a parte de gráficos, imagens, assim, tu formata, tu faz um valor à parte para isso ou tu coloca no pacote, assim? Então, geralmente, nessa análise desse trabalho, né, é feita essa observação, assim, de tudo que ele precisa. E muitas vezes o aluno, ele tem as informações e, por exemplo, ele precisa montar um gráfico, montar uma tabela ou um quadro. Mas ele não sabe como fazer isso. Então, eu faço também. Aí tem uma diferença quando, por exemplo, o aluno ele já tem o quadro montado, ele precisa só organizar. E tem uma diferença quando, por exemplo, eu preciso fazer do zero, no sentido assim, construir o quadro, a tabela e o gráfico e colocar as informações. E sim, aí tem um valor à parte. Geralmente para gráficos, quadros, tabelas, e também na área da saúde a gente utiliza muito as imagens, fotos, né? Colagens como é que eu posso dizer? Naqueles estudos de caso, por exemplo, os alunos utilizam muito cirúrgico, pós-cirúrgico, essas questões assim, nas quais a gente precisa usar montagens, né, das imagens de como era, como ficou e tudo isso. Então, eu faço essa parte também. Uma curiosidade que eu sempre tenho desses trabalhos, assim, que eu já fiz, mas muitos anos atrás, né? Eu parei, eu fazia esse trabalho de normalização, mas eu não tive paciência de continuar. Quando essas imagens, o que tu faz? Tu faz que ela fique em meia página, um quarto de página? Tem uma regra para o tamanho da imagem, da foto? Eu sei que, claro que eu conheço a Daniela, então eu sei mais ou menos o que ela faz. Tem aquela coisa do odonto, né? Da estética, né? Tem uma regra para o tamanho da foto do trabalho, do espaço que ela ocupa? Então, na maioria das vezes, desculpa, eu utilizo um programa que eu gosto muito,
né, de trabalhar com ele, e ele já deixa tudo assim no tamanho que eu preciso. No caso, eu utilizo o Canva, e eu faço, por exemplo, o aluno chega para mim e fala, olha, Dani, eu tenho uma sequência de 6 imagens que eu preciso que seja preparada para o meu estudo de caso ali. Então, a gente coloca essas imagens em um quadro. Não vou saber dizer para você agora qual é o modelo, mas é um quadro compatível ali com o tamanho do trabalho, no qual a gente diferencia as imagens por letras, né? Então, a gente coloca A, B, C, D, E, para diferenciar, e eu faço toda essa preparação. Eu pego essas 6 imagens, jogo já nesse quadro que eu tenho ali, que já está no tamanho certinho, porque daí o que acontece? Eu faço toda essa preparação, salvo esse quadro, e aí depois eu vou jogar ele no trabalho do aluno como imagem. E lá no trabalho do aluno eu consigo dimensionar, eu consigo aumentar, diminuir e deixar de acordo com a necessidade dele. Às vezes ele quer um pouquinho maior, um pouquinho menor, dentro dos parâmetros ali que a instituição dele pede. E esse trabalho depois vai passar pelo orientador dele, né? Que vai ter umas observações, se tá ok, se precisa diminuir. Mas é bem tranquilo, assim. Eu já tenho ali as minhas imagens, meus quadros que eu utilizo já para esses fins, né? A gente acaba, assim, entendendo como funciona, mas tem um modelo específico, sim. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que está entrando. A Ala, Tatiana Equinor, a Thailier Mari Ferreira, Nora Quiros Gil, Messias Rodrigues, a Nora da Colômbia. Saludos, Nora. Bem-vinda acá. Estamos falando em português. Tem um portunhol muito ruim, mas estamos hablando sobre a normalização de trabalhos acadêmicos em Brasil, que é um trabalho que muitos bibliotecários fazem acá. Gastei todo o meu espanhol já. O Wagner aí entrou. Mas a minha dúvida é assim, quantas imagens por página? 2, 3, 4? Que isso influi na formatação, né? Por página, Quantas você imagens diz? por página? É. No caso, esses quadros ou imagens, geralmente, é que assim, depende muito da descrição da imagem. Por exemplo, assim, se o aluno quer fazer uma montagem que tenha, por exemplo, 6 fotos no quadro, geralmente ele vai fazer uma descrição sobre elas, né? Ele vai falar um pouco sobre essas figuras. Então, isso implica no tamanho do texto ali que ele vai falar sobre essa imagem. Mas geralmente 2, não mais que 2, assim, sabe? Para não ficar muito. Eu já estou pegando minhas dicas para mim, se vai que apareça um trabalho para mim, né? Mas eu fico pensando, porque foto tem o problema que para tu visualizar bem o tamanho que tu está colocando no trabalho influencia muito, né? Então, se tu reduzir muito, tu não vê o detalhe. Se tu ampliar muito, ocupa meia página, né? Sim, então, é essa dúvida que eu tinha de como, dependendo do que né? Se for uma coisa, sei lá... Sim. Que tem Mas muita aí possibilidade. umas duas aí, para ficar uma coisa bem compatível, porque a gente tem que levar em consideração que vai ter um texto, vai ter um título nessa imagem, né? Ali, por exemplo, imagem 1 vai estar falando, vai ter o título dela, vai ter a fonte, vai ter uma descrição sobre ela. Então, umas duas na página aí, porque às vezes é uma imagem sozinha, mas o quadro também é construído dentro do pixel necessário ali para que consiga visualizar de uma forma nítida, né? Mas umas duas por página. Fica bem tranquilo. Quanto a prazos, assim, qual é o prazo padrão que tu dá? Eu sei que modifica de acordo com o tamanho do trabalho, quantidade de páginas, né? Mas quanto que tu negocia? 2 dias, 3 dias, uma semana? Como é que tu negocia? Olha, geralmente eu sou muito assim, eu sou muito detalhista, então eu peço geralmente um trabalho de 15 a 20 páginas aí, no mínimo uma semana, sabe? Eu faço o possível para entregar um pouquinho antes do prazo e tal. Mas para que eu possa revisar com calma, tranquilidade, assim, eu peço no mínimo uma semana. Isso para um trabalho de 15 a 20 páginas, né? Aí os demais a gente vai negociando, porque muitas vezes é por isso que eu falo
que a gente pega o trabalho do aluno e olha ele e vê qual é a necessidade, o que, que o aluno precisa que seja feito, né? Muitas vezes ele já está num andamento assim que você, né, ele está quase já no fim. Então, é só a parte de normalização, eu preciso colocar quadro, preciso colocar tabela, gráfico, sabe? Então, tem toda essa questão assim. Mas, do mínimo, 7 dias de 15 a 20 páginas. Só para ter uma média. E, Mas eu sempre e se eu chegar, e se eu chegar aqui para te dizer agora, olha, Daniela, eu estou com uma coisa urgente, eu tenho que entregar o trabalho quarta-feira. Tu não consegue entregar para mim, o que que tu faz? Como é que tu olha, negocia isso? eu coloco o meu prazo tudo certinho, mas sempre tem. Vou dizer que sempre tem, e eu já atendi e atendo, e não tem como dizer que não. Mas assim, como eu disse, eu pego o trabalho, dou uma olhada e vejo se eu consigo também entregar um trabalho de qualidade nesse tempo tão urgente, né? Já aconteceu sim, de eu ter que fazer, né, o trabalho com urgência e conseguir cumprir o prazo, conseguir entregar o que o aluno precisava, mas já aconteceu também do aluno chegar assim em cima da hora e eu olhar o trabalho e dizer, olha, infelizmente eu não consigo nesse prazo, né? Então acontece, porque às vezes tem muita coisa para ver, para ajustar e não dá tempo, mas tem casos e casos, né? Mas eu faço sim, eu analiso e dou retorno para o aluno. E quando. E agora esqueci a pergunta que eu ia fazer. Me fugiu agora. Ah, qualquer outro ponto que tem da entrega do trabalho. E quando tem essa urgência, tu põe um valor a mais, tu negocia um valor a mais ou continua o mesma Que, forma, o mesmo cálculo, não tem essa taxa de urgência? então, o que eu considero urgência? Até 3 dias, dependendo do tamanho do trabalho. Vamos dizer que às vezes o trabalho tem só 15 páginas e precisa em 3 dias. Eu consigo fazer. Mas agora chegam para mim com um trabalho de, sei lá, 40, 50 ou mais páginas. Então, aí se quer num prazo muito pequeno, de 3 a 4 dias, algo nesse sentido, né? Claro, eu vou analisar tudo bem certinho e ver qual é a necessidade. Mas falando em questão de urgência, aí tem sim uma taxa de urgência que, né, eu acabo colocando ali no investimento para que eu consiga entregar num prazo maior. Que aí eu tenho que dar prioridade para esse trabalho e, olha, na maioria das vezes me acontece no final de semana, né? Que a pessoa, acho que é o tempo que a pessoa tem ali para analisar e ver que ela precisa, né, daquela entrega e tal. Então, eu acabo fazendo, como eu disse, eu analiso e vejo se eu tenho essa disponibilidade, essa capacidade de entregar no prazo, e aí tem a taxa de urgência, sim. Uhum. Deixa eu dar um oi aqui mais para o pessoal que está entrando aqui. Quem mais entrou? O Cineia Cardoso, obrigado aí quem está botando coraçãozinho. Tati de Michel, Eusébia de Fátima Diniz, Carlos Serk, Babi Descomplica. Outra pergunta que eu tenho, se você tiver perguntas aí, gente, dúvidas, perguntas aí, pode botar nos comentários, que a gente procura responder. Outra pergunta que eu tenho para ti é como é que tu faz? É um pagamento inicial? Tem que pagar tudo antes? Paga quando termina? Como é que tu negocia? Então, funciona da seguinte forma, né? O aluno entra em contato, pede o orçamento, e eu peço o arquivo dele, faço essa análise, aí eu faço o orçamento em cima dessa necessidade que ele precisa, o que ele precisa que seja feito. Depois disso, eu, com o orçamento pronto, né, eu passo para ele. Aí ele analisa tudo bem certinho. Dando o ok, funciona da seguinte forma: é 50% do valor para começar o trabalho, né? Aí eu faço o trabalho, tudo bem certinho, finalizo, aí eu aviso o aluno, olha, terminei seu trabalho, tudo certo. E daí os outros 50% é nessa entrega final. Então, 50 para começar e 50% do orçamento no final.
E como é que tu envia o orçamento? Pelo WhatsApp mesmo? É um textinho simplesinho, só o valor? Não tem nada mais formalizado? Não, eu tenho um orçamento já certinho, né? Com a logo da Papyrus, tudo bem certinho. Nesse orçamento eu faço, eu discrimino ali todos os serviços que serão realizados nesse trabalho e coloco o valor de cada um. E aí eu coloco algumas observações ali para os alunos, né? De, por exemplo, onde será o nosso canal de comunicação, coloca essa questão do pagamento, né? Que é 50% para começar e 50% no final. Coloco também os nossos canais de comunicação, que podem ser via WhatsApp ou por e-mail, né? Então, coloco alguns pontos interessantes ali e mando esse anexo para o aluno. Então, assim, isso vai também muito do gosto do aluno. Pode ser que seja pelo e-mail, alguns preferem por e-mail e outros preferem pelo WhatsApp. Mas eu sempre procuro manter o contato por e-mail, né? Que fica tudo salvo ali, o WhatsApp às vezes pode. Né? Mas aí vai muito da necessidade do aluno. Tem alguns que ficam mais no WhatsApp e tem outros que ficam mais no e-mail. Mas aí é Ó, assim. já tá dando um elogio aí para ti. A Bárbara Descomplica tá elogiando aí o teu trabalho. Uma outra dúvida que eu tenho também desse tipo Muito de obrigada. trabalho é que eu sei que o aluno tem várias fases no trabalho de conclusão dele, né? Ele pode estar no começo, porque ele acha que terminou o trabalho, envia para ti para normalização, ele manda por orientador que vai corrigir coisa, e aí como é que tu faz isso? Quantas vezes tu recebe o mesmo trabalho que foi por orientador e ele pediu para modificar, vem para ti? Como é que tu estabelece isso? Quantas revisões tu faz no trabalho? Ou é uma, ou tu recobra de novo? Eu sei que isso acontece muito. Então, como acontece comigo, assim, como aconteceu e como é hoje? Antigamente, eu não tinha essa habilidade de entender que a gente tem que estabelecer uma forma para que o aluno te envie o trabalho, né? Então, eu fiz um curso de normalização até com a Babi aí, que está presente na live. E ali a gente aprendeu algumas técnicas, né, de como, assim, lidar com os alunos. E uma delas é que, por exemplo, eu não posso deixar com que o trabalho que eu vou fazer, ele se torne um trabalho ioiô, ele vai e volta, vai e volta. Então, antigamente eu pegava, assim, trabalhos que eles ficavam indo e voltando eternamente, né? O que acaba ficando inviável, né? Porque esse tempo que você está revisando esse trabalho que você já fez, você poderia estar fazendo outro, né? Então, o que eu coloco hoje? Quando o cliente entra em contato comigo, eu falo para ele o seguinte: que a normalização, caso ele precise só da normalização, né? O trabalho tem que ser entregue para mim já na fase final. Então, isso que você colocou, muitas vezes o trabalho não está terminado, né? E o aluno envia, e era isso que acontecia muito. Aí eu fazia a normalização, voltava para o aluno, aí o aluno mexia no trabalho de novo, desconfigurava tudo, e acrescentava mais coisas e eu tinha que revisar novamente, porque daí, quando o trabalho volta, não tem como você olhar só aquela parte que o aluno colocou de novo, né? Acrescentou. Você tem que olhar no geral para ver se está tudo ok, né? E aí era isso que estava acontecendo. Aí hoje eu coloco para os clientes, olha, a parte de normalização é no final, é a última parte que a gente tem para revisar. Você com tudo pronto, você me envia o trabalho, eu vou normalizar e aí fica tudo certo. Então eu tento colocar isso para eles. Mas aconteceu uma situação diferente por esses tempos, que eu tive um trabalho que ele está sendo feito por duas etapas. Então, é aquele pré-projeto, né? E aí, depois, a parte final. Então, esse aluno, no caso, vai precisar de duas normalizações, né? A normalização do pré-projeto e depois a normalização do trabalho final. Então, é assim, né? Agora, eu tento colocar para os alunos que eu preciso que eles me enviem para a normalização na fase final, né? Caso tenha outras coisas a serem acrescentadas e tal, a gente vai fazendo no decorrer e aos poucos vou aprendendo como funciona. Ah, só vou dizer aqui quem está entrando aqui.
esse Bruno entrou, a Aline Samofalov entrou, a Brechó Safari te elogiou também, e a Ateliê do Conhecimento está perguntando se vai ficar gravado. No momento que encerrar aqui, eu vou tentar salvar. Se eu acertar aqui, fica salvo sim. Eu não me lembro se é por Rios, onde é que o Instagram leva, né? Mas é para ficar gravado. Se não ficar gravado, a gente faz tudo de novo. Marcamos outro dia até, até acertar isso aí. E além da normalização de trabalho, o que tu faz? Aqueles pósteres para congresso, trabalho para congresso, tu faz também a normalização desse tipo de trabalho? Não entendi. Ah, A questão do tu faz outros tipos, congresso. outros trabalhos, tu faz normalização também, tipo aqueles trabalhos para congresso, artigo para Ah, congresso, entendi. os pósteres e coisas. Entendi. O que eu faço, nossa, tô com. O que eu faço também é a Pode pegar um preparação copo de trabalho. d'água, não tem problema Nossa, aí. Quiser dar uma parada, pegar um copo d'água aí, pode fazer. É ao vivo, é isso mesmo. eu tô com uma tosse alérgica que tá me incomodando. É, então, o que que eu faço também de diferente, assim, né, da área da normalização? Não é tão fora, mas é a preparação de trabalhos para submissão, né? Então, por exemplo, assim, tem alguém escrevendo um artigo e gostaria de publicar em tal revista, né? Então, eu faço essa preparação também. Aí o aluno vai, escreve o artigo bem certinho e me envia. Aí o que que acontece? Para a submissão, a gente precisa entender qual é o formato da revista, né? Qual é a formatação que eles utilizam, né? Quais são os critérios. Então, eu pego esse artigo desse aluno, aí vou lá na revista, né? Vou ver quais são os critérios deles e a gente vai deixar esse artigo estruturado para poder fazer a submissão. Né? Depois de pronto, aí passo para o aluno, tal, aí ele submete. Se tiver algo a ser corrigido depois, né, que esse artigo passa pela análise da revista, se tiver algo a ser corrigido, enfim, eu faço também esse ajuste depois que o trabalho volta e entrego ele para o aluno até que esteja tudo ok, né? Até que a revista aceite e tal. Então, eu faço esse tipo de trabalho também. Eu faço também postagens, né? De eventos, cartãozinho de visita, todas essas coisinhas eu faço pelo Canva também. Trabalho com a parte de gestão de bibliotecas, né? No caso, gerenciando biblioteca, toda essa parte que envolve. Eu tenho mais experiência neste momento com biblioteca universitária, né? Mas já trabalhei em biblioteca escolar, então também tenho um pouquinho de conhecimento nessa área. Mas essa parte de normalização de artigos não é só para alunos, né? Não, Profissionais formados também podem, né? não. Quer Mestrado, submeter para doutorado, revista. isso. Para todos os níveis, né? Aí das graduação, pós-graduação, enfim, atendo todos os níveis. E eu acho que essa exigência de normalização é mais da faculdade para cima, né? Eu acho que segundo grau não exige esse rigor na apresentação de trabalho, né? Não, não que eu tenha, não que eu saiba. Eu comparei muito tempo de fazer esse tipo de trabalho, mas eu fiquei na dúvida A agora se graduação, daí eu faço graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado. E a então, submissão, né? A preparação para a submissão. então, mais ou menos, eram essas perguntas que eu tinha preparado aqui para ti. Não sei se o público aí que está nos assistindo tem alguma pergunta, alguma outra dúvida. Vamos dar uns minutinhos aí, se alguém tiver alguma pergunta, dúvida. Mais ou menos aqui eu fiz no roteirinho, né, das perguntas, né? E tu me tirou todas as dúvidas aqui. Não sei se tu quer comentar mais um pouco do teu trabalho, alguma outra coisa que tu queira comentar aí. Já tem um tempinho.
Então, primeiramente quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui no canal do Bibliovagas, pelo Instagram, falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu, como acadêmica, acompanhava o seu canal, né, e pensava, um dia eu vou ser bibliotecária, e, sabe, e comentava com os colegas, e a gente via ali, né, que o Nelson tem, nossa, é um dos maiores canais aí na nossa área, e nos ajuda demais. E um dia eu pensava, nossa, um dia eu vou ser bibliotecária. E hoje eu estou aqui tendo a honra de poder estar conversando com você nesse canal. Raiminho. E é isso. Esse trabalho de normalização, ele é muito importante, né? Ele não é falado muito. Muita gente acha que a normalização de trabalho acadêmico é a entrega de um trabalho pronto, né? Muita gente me procura por isso também. Eu preciso que faça um trabalho na íntegra. Então, não é isso, né? A normalização, ela é muito importante, é exigida pelas instituições, né? Tem as normas a serem seguidas e a gente precisa realmente falar um pouquinho mais sobre isso, né? E mostrar o que é esse tipo de trabalho, para que serve e a importância que ele tem aí no meio acadêmico, né? Então, tá ok. Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder ter conversado contigo, né, tirar as dúvidas, e espero que quem assistiu agora ao vivo ou assista depois no gravado ali, né, pode mandar perguntas ou comentários que vai aparecer o teu perfil ali, né, é papiros.biblio, né, e também, claro, quem se interessar pelo seu trabalho pode entrar em contato e pedir orçamento, pedir trabalhos. Muito A Nília obrigada. está agradecendo. Não sei se tem alguém aí audiência que tem alguma pergunta. Se não, só resta agradecer, desejar para ti um bom Natal, um bom Ano Novo para ti e para a tua família. Hoje a Aline conseguiu aquietar as crianças, não sei o que ela fez com elas ali, que elas estão sempre pulando e tudo. Trancou no quarto as coitadas aí. Não, eles estão lá fora. O pequeno tá andando de bicicleta, gritando lá, mãe, já acabou, tá lá, andei de bicicleta, e a menina tá lá com ele também. Então, Conseguiu tá aproveitando, né? controlar muito bem, conseguiu controlar muito bem a turma aí. Parabéns para eles aí que ajudaram a mãe. O maridão tá lá também ajudando, né? Colocando, Ah, tem que ser. colocando ordem. Quem tem criança pequena sabe que não é fácil conseguir uma hora assim de Se tranquilidade, eu, né? se eu virar o meu celular, você vai dar uma olhada que tem uma barraca montada aqui, que o meu pequeno tava com o notebook aqui, ele tava assistindo uns jogos, e ele montou uma barraca aqui. Aí, faltando mais ou menos uns 6 minutos para o início da live, eu falei, olha, agora você vá lá para fora, andar de bike, depois a gente conversa, né? Mas a barraca continua aqui, continua aqui montada. Depois ele volta para assistir o desenho dele. Mas é isso aí, essa nossa vida de internet, de lives, é isso, né? É a telinha, tu tem que ter o espaço aqui, né? Que fica na tela e o restante da casa continua com a sua vida, né? Não dá para querer restringir a vida de todo mundo, né? Mas mais uma vez aí, obrigado a ti, obrigado a todos que assistiram. Um abraço aí, boas festas aí para ti e para tua família. Muito obrigada, Nelson, para você também. Desejo tudo de bom, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus abençoe muito. Obrigada a todos que assistiram. Um prazer para mim estar aqui hoje, primeira live, né, aqui no canal Bibliovagas, e muito feliz e grata. Obrigada. Obrigado aí, um abraço. Tchau, gente. Então, gente, essa foi provavelmente a última live do ano do Bibliovagas, né? Eu espero que ano que vem venham mais outros profissionais apresentar seu trabalho, para a gente poder apresentar a biblioteconomia, os trabalhos, né? E quem tiver interesse de conversar com o Bibliovaga, a gente está aberto. Mais uma vez, um abraço a todos aí, boas festas a todos.